Fala, senhoras e senhores, professor Maximiliano aqui trazendo mais um conteúdo muito bacana para vocês. Estaremos hoje abordando o sistema cardiovascular, um sistema que é muito cobrado no concurso público da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. É um tema que, assim, tem uma afinidade muito grande com a prova. É um tema que todo mundo gosta de cobrar em provas, porque por ele ser um tema abrangente, é um sistema muito abrangente e a gente vai estar agora esmiuçando um pouquinho ele para vocês. Mas fiquem ligados que na próxima semana eu vou estar trazendo algumas lives com esse tema mais ampliado, tá bom? Vou estar trazendo ele mais enfatizado várias partes dele. Então na próxima semana a gente vai trazendo algumas lives relacionadas a isso e vai rolar sorteio também. Vamos lá? Primeiro ponto é o seguinte, o que é o sistema circulatório? É um sistema de condução de sangue para fazer a nutrição de todos os outros sistemas, de todas as outras células. Então o sistema circulatório vai conduzir o oxigênio até determinado órgão, seja ele o fígado, seja ele o sistema reprodutor masculino, feminino, o próprio sistema digestório, respiratório, sistema nervoso central. Então ele é a base de todo o sistema circulatório. Ele pode ser dividido em três partes: o sistema sanguíneo, que vai fazer parte das artérias, das veias e dos capilares, do sistema linfático, dos capilares linfáticos, vasos e troncos linfáticos, e os órgãos hematopoéticos, que os órgãos primários a gente vai ter o timo e a medula óssea, e como órgão secundário, o baço. Então, todos esses sistemas aqui, eles fazem parte do sistema circulatório, beleza? Aqui uma imagem para ilustrar um pouquinho para vocês. Essa parte mais avermelhada aqui, ó, são as hemácias que são responsáveis por carregar todo o oxigênio para fazer a nutrição das células, tá bom? E aqui eu tenho outra imagem para exemplificar para vocês a condução. Então, desde a artéria aorta até a ponta do pé, eu tenho sim vasos sanguíneos para fazer a nutrição dessas células. Órgãos linfóides que eu falei para você, o baço e o timo, tá bom? O sistema imunológico, principalmente, e a parte aqui do sistema de filtragem de todo o nosso sangue. Então é um órgão assim, que a gente tem que dar uma atenção bem específica nele, que é um órgão muito frágil. Então uma lesão em abdômen, do lado esquerdo principalmente, tende a ter uma ruptura desses vasos, tanto a artéria quanto a veia esplênica. O timo está aqui, faz parte do nosso sistema imunológico. Chega na fase da puberdade, ele tende a fazer uma retração. Então o tamanho dele fica diminuído e a parte da função dele também tende a diminuir. Tórax, o que a gente tem que entender nessa parte? A localização propriamente dita do coração. Eu trouxe até um trecho bem interessante para vocês refletirem. Uma música, não sei se vocês vão lembrar. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Quando falo relacionado a amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, me vem à cabeça que é uma pessoa muito especial que tem que guardar no coração. Porém, o coração é do lado esquerdo? Uma pergunta, o coração é localizado literalmente do lado esquerdo? A resposta para vocês é não, não é localizado. Para isso, nós temos que entender um pouquinho do gradil costal. O que é esse gradil costal? Fazem parte, né, do gradil costal todas as costelas, além das vértebras, beleza? E desse osso chamado de osso externo, que é dividido em manúbrio, corpo e processo tifoide. Esse arcabouço aqui, essa estrutura imensa aqui, que está faltando algumas outras estruturas, mas basicamente ela faz parte de qual esqueleto? Deixa nos comentários para mim e para vocês aí se familiarizando um pouco com a anatomia. Então, galera, olha só, o coração ele fica localizado exatamente no meio do tórax, chamado de mediastino médio. O que é o mediastino? É um espaço que existe entre dois pulmões. E o coração ele vai estar localizado exatamente aqui no meio, mais precisamente no mediastino médio, beleza? Então o coração não está localizado do lado esquerdo, e sim no mediastino médio. Aqui outra imagem para ilustrar um pouco para vocês, o coração no centro, com o seu ápice voltado ligeiramente para a esquerda. Então apenas o seu ápice está voltado para a esquerda, mas o coração ele está centralizado. Outro exemplo interessante é em relação à compressão cardíaca. Então quando eu faço a compressão,
tende a comprimir literalmente em cima desse osso aqui, chamado de externo. Então a compressão cardíaca, eu comprimo o osso contra o coração e o coração contra a coluna vertebral. Então nunca mais vocês irão esquecer aonde se localiza o coração. O coração está no centro do tórax. O coração propriamente dito, eu vou estar falando um pouquinho para vocês agora. O coração é um órgão oco, muscular oco, tá? Que funciona como uma bomba contrátil. Então o coração ele faz um movimento de sístole e diástole. Então ele contrai, ele ejeta e recebe o sangue. Possui uma película pela parte de fora, chamado de saco fibroceroso, que é chamado também de pericárdio. Quando tem um sufixo peri, é a parte mais externa, a parte mais superior, tá bom? E aí é um saco que recobre todo o coração. O coração possui seu próprio sistema de condução, nós iremos ver nessa live, eu vou estar falando muito mais aprofundadamente para você do sistema excitocondutor, que é um sistema próprio do coração, que executa exatamente a sístole e a diástole, ou seja, a contração e o relaxamento. Aqui o coração com as suas cavidades, são 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Na parte mais inferior aqui eu consigo ver o ventrículo esquerdo pelo fato dele ser mais espesso, então ele é dividido em átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, separado por um septo, então existe uma parede aqui que separa o coração do lado direito e o coração do lado esquerdo. E agora eu vou estar ensinando para vocês a parte da circulação sistêmica e pulmonar. Lembrando o seguinte, comunicações. Existe aqui o átrio direito, que vai se comunicar por uma válvula, que na live eu vou estar explicando um pouco mais sobre essa válvula, que vai se comunicar com o ventrículo direito. O átrio esquerdo, que também passa por uma válvula que é muito importante, vai se comunicar com o ventrículo esquerdo. Aqui nós temos a veia cava superior, veia cava inferior, tronco pulmonar ou artéria pulmonar e a artéria aorta. Para vocês nunca mais esquecerem dessa pequena e grande circulação. Vamos entender uma coisa, o coração ele é separado por um septo, ou seja, uma parede que divide o lado direito do coração e o lado esquerdo do coração. Quando eu falo do lado direito do coração, eu tenho que entender que do lado direito eu só tenho sangue rico em CO2, ou seja, sangue rico em gás carbônico, pobre, totalmente pobre em oxigênio. Então a circulação vai começar do lado direito do coração. Ventrículo direito vai passar pela artéria pulmonar, isso é pequena circulação, tá, gente? Ventrículo direito, artéria pulmonar, vai lá nos pulmões. O que acontece no pulmão nesse momento? Acontece a hematose, ou seja, o CO2 ele vai converter para oxigênio. Vai retornar, ou seja, se ele está retornando, ele está ficando oxigenado, ele está voltando para o lado esquerdo. Então aqui as veias pulmonares e posteriormente o átrio esquerdo. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora no exemplo. O sangue ele sai daqui, do ventrículo direito, sobe pela artéria ou tronco pulmonar, vai até os pulmões. Quando chega no pulmão, faz aquela troca, CO2 por oxigênio. Quando acontece essa troca, o sangue tem que retornar. Então ele vai fazer a sua troca e vai retornar para onde? Para o átrio esquerdo. E aí, posteriormente, ele vai seguir o seu caminho. Mas, basicamente, a pequena circulação vai começar desse ponto, do ventrículo direito, vai passar pela artéria pulmonar, vai para o pulmão, retorna pelas veias pulmonares e termina no átrio esquerdo. Essa é a pequena circulação, não tem dificuldade. Lembrou do lado direito, você vai lembrar que tem ali o sangue rico em CO2. E quando ele já está voltando para o lado esquerdo, ele está rico em oxigênio. Agora eu vou falar um pouquinho da circulação sistêmica, ou seja, a grande circulação. A circulação vai começar por onde? Pelo ventrículo esquerdo. Lembra que o sangue estava rico em oxigênio, estava no átrio esquerdo? Ele passou por uma válvula, que na live eu vou explicar muito bem sobre esse processo, e desceu para o ventrículo esquerdo, pelo lado esquerdo do coração. Vai passar pela artéria aorta, ou melhor, vai ser conduzido pela artéria aorta, que é um vaso mais espesso dentro do nosso sistema circulatório, vai para os sistemas corporais, ou seja, vai nutrir todo o nosso organismo. Posteriormente, ele vai retornar
Olha só, está retornando. Se está retornando, está voltando pelo lado direito. Então ele já está ficando pobre em oxigênio. Vai retornar por quem? Pela veia cava superior e veia cava inferior. E posteriormente vai cair no átrio direito. Novamente o exemplo para vocês. Olha só, ventrículo esquerdo, o sangue saiu daqui rico em oxigênio, porque ele chegou lá pelo átrio direito, pelo átrio esquerdo, caiu no ventrículo esquerdo. Daqui ele saiu, ó a condução dele aqui. Ele saiu pela aorta, foi lá nos sistemas, fez a nutrição, realizou a nutrição das células, está retornando o que? Rico em CO2. Retornou pela veia cava inferior, veia cava superior. Aonde? No átrio direito. Posteriormente vai cair no ventrículo direito e vai iniciar a pequena circulação. Então, galera, se você gostou desse conteúdo, na próxima semana eu vou estar fazendo uma live totalmente gratuita relacionado a esse sistema. Eu vou estar falando de forma muito mais ampliada todo esse sistema. Aqui foi só um apanhado, foi uma coisa mais básica, mais direcionada. Na live eu vou estar esmiuçando de forma bem detalhada cada ponto desse aqui. Isso aqui com certeza vai cair na prova, isso aqui é fato. O sistema circulatório com certeza cairá na prova. E a pequena e grande circulação é fato esse sistema cair. Então me acompanhe, continue acompanhando o canal. Na próxima semana eu vou estar lançando essa live, vai ser totalmente gratuita e eu espero você lá pra gente conversar. Eu vou chamar você para bater um papo comigo sobre esse sistema aqui, tá bom? Então eu te vejo lá, um abraço.